Caros amigos, sejam bem-vindos ao canal Trovão Laranjado. Como você já sabe, aqui quem está falando é Valdemir Sena. Lembrando o último vídeo que eu gravei, converta-se e creia no Evangelho. E hoje estamos continuando ainda esse tema, porque faltou um trechozinho para complementar, para a gente entender um pouquinho. Detalhe, já estamos nos aproximando do tempo da Quaresma. Meu amigo, vamos lá. Então, esse tema de hoje, continuando ainda o outro tema, converta-se e creia no Evangelho. Então, esta é a segunda parte. Vamos lá. Então, veja bem que no Evangelho, Jesus convoca os discípulos e depois faz o convite à conversão. Ele faz o convite à conversão, depois convoca os discípulos e os discípulos prosseguem o caminho dele, os ensinamentos dele. Mas veja bem, na Quaresma, quando a gente vai receber as cinzas, veja bem, que é uma coisa que eu acho meio intrigante. O pessoal vai para o carnaval, se bem que esse ano está programado para não ter carnaval no Brasil, até porque ano passado escarneceram com os cristãos, especialmente os católicos, fizeram, desculpe a expressão, diacho com as imagens católicas. Detalhe, ainda tem católicos e cristãos que apoiam esse pessoal. Olha o que eles fazem com essas representações do cristianismo, seja do lado católico, seja do lado evangélico, protestante, seja lá o que for. E eu também quero dizer para os meus seguidores que esse canal aqui não é canal de igreja, não é um canal cristão, embora a reflexão faz parte de todos os campos, seja de aventura, seja de filosofia, seja de meme, seja o que for, o lado reflexivo também faz parte da nossa vida. Tá bom, retomando aqui a questão, então vamos lá. As pessoas vão para fusaca. Não vou negar para vocês, eu já fui carnavalesco, já pulei muito carnaval. O carnaval acabou comigo quando eu ia para as festas e quando começaram a introduzir músicas. Eu não vou citar aqui o gênero musical para não causar polêmica com nenhum estado, tá bom? Então, o carnaval, que é samba, samba enredo, essas coisas, começaram a introduzir músicas que não tinha nada a ver com o carnaval. Isso acabou com o meu carnaval nesse tempo. E depois, no mesmo ano, eu comecei a seguir a Igreja Católica, me tornei um cristão católico, graças a Deus, e renunciei a essa vida. E hoje continuo seguindo. Mas veja bem, seja você católico, seja você evangélico, o importante é você buscar o caminho de Deus, tá bom? Então vamos lá. Converta-se e creia no Evangelho. No Evangelho, Jesus faz esse convite, mas veja bem, esse pessoal vai tudo para fusaca no carnaval, tudo é orgia, bebedeira, farras e mais farras, sacanagem, tudo isso rola. E quando chega na quarta-feira de cinza, parece ovelhas para a igreja. Eu estou falando aqui da igreja católica. Chega lota. Detalhe, para eles o mais importante não é nem a missa, é receber o cinza. Mas é aí que entra a questão. É aí que entra, meu amigo, a questão. Quando o ministro vai colocar cinza, ele diz essas palavras de Jesus: converta-te e crê no Evangelho. Só que no missal romano tem também uma outra opção que os ministros dificilmente usam, que é essa: lembra-te que és pó e do pó hás de voltar. Olha aí. Lembra-te que és pó e do pó hás de voltar. Você pode fazer o que for,
pecados e mais pecados, tudo. Mas quando a gente morre, não levaremos nada. Tudo se desfaz. E o que nós somos? Veja bem, recordando lá a criação. Segundo a narrativa da tradição eloísta que é uma tradição que insiste em chamar Deus pelo nome de Deus, só para a gente entender um pouquinho. A outra tradição que fala, façamos o homem nossa imagem e semelhança, é a chamada tradição sacerdotal. Então, são duas versões da criação do homem, a sacerdotal e a eloísta. Então, vamos pegar aqui a eloísta, quando cria o homem a partir do pó da terra, e Deus sopra em suas narinas e o homem passa a viver. Tá? Então, lembrando que o gênero humano, segundo o livro do Gênesis, vem do pó. Mas o que significa vir do pó? Que Deus fez a gente em toda a nossa fragilidade. Por exemplo, o que é que faz do pó? Do pó tira argila, da argila faz vários orifícios, ou melhor, vários trabalhos, vasos, pratos e etc. Vários utensílios, copos. Mas vamos pegar aqui um vaso feito de barro, cozido, tudo bem pintadinho, o mais bonito possível. Aí eu pergunto aqui para vocês, se eu pegar esse vaso aqui e largar, o que acontece? Ele vai se espatifar, vai se quebrar todo. É assim que é o ser humano. O ser humano é frágil, ele está sujeito a adoecer, a padecer, não só física, mas espiritualmente, não só física, mas social e moralmente, pessoalmente, etc. Então, o homem, Deus criou em toda a sua fragilidade possível. Somos de carne e osso, mas se a gente sofrer um acidente, a gente se quebra. Olha, esse dia eu estava vindo para cá, eu vi lá um corpo. Quando eu vi lá fechando ali a rua, os policiais e o pessoal do Detran, se pronto, lockdown. Mas quando eu cheguei, não. Tava um corpo estendido no chão, embrulhado. Aí depois fui pedir informação, o homem foi querer atravessar a rua, o ônibus passou por cima dele. Eu pergunto para você, o que nós somos? Veja bem, no interior costumam dizer que o camaleão é um animal comestível, mas você quer saber que é o camaleão? Mata ele, pendura numa corda e deixa lá horas e vá lá. Veja bem, o camaleão morto, ele vai soltar todas as suas vísceras derretidas, ficando só o couro e o osso, segundo o pessoal. Mas veja bem, não é só o camaleão, se fizer com qualquer animal, até mesmo com o ser humano, vai dar no mesmo. E o que é que nós somos? Pó e líquido. É, meu amigo, é isso que nós somos. Pó. Porque quando a gente morre, a gente vai ser enterrado 7 palmos abaixo, aproximadamente. Também depende do coveiro, depende do cemitério que vai acolher você. Depende da cidade dos pés juntos, cuja capital é mão sobre o peito. Depende desses lugares que vão acolher o seu corpo. Mas quando se morre, a matéria vai se desfazer toda, vai virar pó. Ah, mas eu falei líquido. Sim, nós não somos só pó, conforme a Sagrada Escritura, também somos líquidos. E o nosso líquido vai dissolver e vai para o subsolo. Aí eu pergunto para vocês, como é que faz para funcionar uma moto, um carro, um caminhão, até mesmo um avião? Eles dependem do quê? Do combustível, da gasolina. E de onde que a gasolina é extraída? Hein? De onde é que ela é extraída? Do petróleo. E qual é a origem do petróleo? Bom, para quem estuda história vai dizer, é dos fósseis dos dinossauros. Sim, não só deles, mas dos antigos que já morreram e nós, futuramente.
porque a nossa matéria líquida vai passar por vários processos até formar o petróleo. O petróleo é matéria orgânica. Você sabia disso? Se não sabia, fique sabendo agora. É isso que nós somos. Pó e líquido. E o que é que a gente vai levar daqui? Nada. É o que eu fico perpassado. Até mesmo pessoas quando pegam cargo na igreja, até padres que são autoritários, tratam mal as pessoas, bispos, etc. Eu não digo só a questão eclesiástica da igreja católica, também das igrejas evangélicas, quando o pastor é autoritário. Bom, como dizia um filósofo, quer saber quem é homem? Esse filósofo chama-se Maquiavel. Quer saber quem é homem? Coloca o poder na mão dele. Meu caro, é um querendo passar por cima do outro. Que adianta tanto status, que adianta tanto poder, que adianta tanta prepotência, que adianta você querer subir cargos. Aí vai ser que nem a história de Ícaro. Ícaro, o pai dele construiu dois pares de asas. Um para ele, Dédalo, que é o pai, e Ícaro, o filho. 2 pares de asa, feito de pena e cera. E disse ao filho: meu filho, voe, mas não se aproxime do sol. Só que ele se aproximou do sol, o sol aqueceu a cera derreteu, as penas começaram a se soltar e ele... Para o grego, o orgulho é isso. Ele te dá asas, você sobe e lá em cima o orgulho tira as tuas asas e você despenca. Que nem Belerofonte, outro personagem da mitologia grega, que montou o cavalo Pégaso, aquele cavalo alado, e queria subir aos céus, ao Monte Olimpo, para beber o ambrósia. Para quem não sabe, o ambrósia é o néctar dos deuses para se tornar imortal. Só que Zeus, vendo isso, fez com que Pégaso se atrapalhasse todo, atiçou ele a ficar agitado, Pégaso se agitou todo, Belerofonte não conseguiu se segurar e caiu. Aí tem 2 versões da mitologia grega. Uma diz que ele caiu e morreu, outra diz que ele caiu e ficou machucado e andava coxo, errante pela cidade grega. Seja que for, olhe de onde o orgulho leva a pessoa. Te dá certo patamar, mas chega um momento que ele tira suas asas e você despenca, morre, vira pó e líquido e não leva nada. Nada, com nada, sobre nada e mais nada. Enquanto você busca grandeza, bem viver, tudo que você quer na vida, mas quando você morre não leva nada. Então é isso, meus caros. Espero que tenham gostado aqui do vídeo. Compartilhe com outras pessoas. Ajude o nosso canal a crescer. Olha aqui embaixo. Veja lá. Se você é a primeira vez, então, se é a primeira vez, veja embaixo. Inscrever-se. Clique lá e você vai estar inscrito. E vai aparecer um sininho logo do lado. Clique lá e você vai receber nossas notificações. Eu fico por aqui. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. O próximo é sobre as pandemias. Me aguarde!